Boa noite, gente. Nós entramos nessa live um pouquinho atrasado. Nos perdoe, porque na verdade a gente teve uns probleminhas técnicos aqui na transmissão do YouTube, que a gente também está gravando para o nosso canal no YouTube. Mas é bom que dá tempo de você convidar aí seus amigos, as pessoas que você acha interessante ouvir. Lembrando que nós vamos continuar nosso assunto sobre emagrecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de emagrecimento. Então convida aí as pessoas que você acha que vai gostar de participar. E ao final dessa live, a gente vai falar sobre o nosso desafio 21 dias, que já está bombando, gente. Eu vou contar tudo para vocês aqui. Bom, antes do Robson falar, deixa eu falar para quem não me conhece. Então, eu sou Raquel, nutricionista, e esse é o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente discute, a gente conversa sobre temas relacionados à saúde, relacionados ao bem-estar. A gente fala sobre a medicina do estilo de vida. Bom, gente, boa noite para vocês, né? Estamos aqui com mais uma live para a gente poder falar a respeito de emagrecimento. Hoje, o assunto está muito interessante, as pessoas têm mandado perguntas. Você mande a sua pergunta também, que eu vou ler aqui, né? E a gente vai responder ao vivo. Convide as pessoas, mande mensagens aí para as pessoas estarem nos acompanhando. Então, o Robson vai ficar aqui com o telefone na mão para responder aí as perguntas, mas a gente sempre responde mais para o final desse bate-papo, tá? Então fica atento aí para a gente estar conversando. Bom, gente, vocês estão acompanhando o desafio que eu tô fazendo, todos os dias estou falando um pouquinho, que a gente tá, a partir de quarta-feira, a gente vai iniciar então um desafio 21 dias, sem os 3 alimentos venenosos que mais inflamam as pessoas, que é o açúcar, o trigo e o leite. Então, qual que é o objetivo desse desafio? É proporcionar para você alguns dias de descanso para o seu organismo, onde você vai desinflamar, onde o seu corpo, o seu intestino vai te agradecer muito por essa estratégia, e você vai contar pra gente como é que foi o seu antes, como é que está sendo durante, como é que foi depois desse desafio. Bom, mas antes de falar do desafio, a gente vai continuar o nosso assunto de semana passada, onde a gente já tem 2 semanas, né, Robson, que a gente estava falando sobre emagrecimento. Nossa live é toda segunda-feira às 11 da manhã. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos gravação do nosso curso Saúde 40+, que, aliás, está maravilhoso, né? O curso está muito bacana, né? Estamos terminando agora o último módulo e nós vamos relançar esse curso agora em novembro. Então, fique atento aí, se você puder fazer nosso curso, se você puder divulgar. A maior arma que nós temos contra a doença, né, a maior arma que nós temos a favor de ter saúde é a informação. Então, isso que eu e a Raquel estamos fazendo. Nós estamos rompendo a barreira do consultório para levar informações extremamente relevantes, né, que tem muito a ver com você e com a sua família. E com aquelas pessoas que você gosta também. Então, vem com a gente. Fique atento aí que a partir de novembro nós vamos estar iniciando uma nova turma. Bom, vamos lá então falar sobre o assunto emagrecimento. Será que você também luta com a balança? Eu vou falar pra vocês que eu luto. Hoje eu tava conversando com o Robson no carro que todos os dias eu levanto, tenho o hábito de levantar, faço xixi e peso. E aí, naquele dia que eu não fiz nada e eu percebi que eu ganhei peso, eu fico uma arara, não fico, Robson? E eu fico assim, gente, mas não é possível, que luta que é essa? Mas é assim mesmo, a gente que às vezes já passou dos 40, às vezes tem um metabolismo mais lento, então tem que ficar vigiando mesmo. Mas tem pessoas que é super tranquilo, né? O Robson, por exemplo, se ele se aborrecer, ele perde 7 quilos. Não, 7 não, né? Mas uns 3, 4, né? Então eu tenho muita facilidade de perder peso, né? Enquanto a Raquel tem uma certa dificuldade. Então isso sim, gente, essa questão de peso, isso é muito pontual, né? Mas o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com emagrecimento já há alguns anos, que a gente vê que isso é uma dor muito forte nos nossos pacientes, né? E a gente tem tido estratégias que têm dado muito resultado. Então, o nosso objetivo com essa live é poder divulgar isso, né, para você que tem dificuldade. Às vezes você conhece uma pessoa, alguém na sua família. Então, a gente vai passar algumas informações super importantes aqui para você adotar, colocar em prática, né? Então, assim, é extremamente importante você pegar o conhecimento e colocar em prática.
nós temos aprendido isso, né? Que às vezes a pessoa tem conhecimento demais que ela não coloca em prática, né? Então vira mais uma filosofia. Então todo conhecimento ele tem que ser colocado em prática. Às vezes nós temos dificuldade, às vezes erramos, né? Mas isso faz parte do aprendizado, isso faz parte do crescimento. Mas é extremamente importante o que você aprender, você colocar na sua prática diária. Bom, então só relembrando, nós falamos então sobre algumas estratégias. Então falamos sobre a estratégia principal, que é o déficit, o balanço negativo, onde a gente vai ingerir menos calorias e vai gastar mais. Gastar como? Gastar com a atividade física, gastar com as próprias atividades diárias. Então você que leva o seu cachorro para passear, você que lava o seu carro, você que é um sedentário ativo, você também gasta calorias, né? E aí tem o metabolismo, a taxa metabólica basal, que é aquela taxa que você mesmo em repouso você vai gastar. Então, se você ingerir menos do que a taxa e você gastar mais, você vai conseguir também perder peso. Então, se você não tiver nenhum problema de saúde hormonal ou alguma dificuldade que faça com que o seu metabolismo seja mais arrastado. A segunda estratégia que a gente falou foi a low carb. Então, uma estratégia muito boa. Por quê? Porque a low carb, ela é uma estratégia onde você vai reduzir o seu percentual de carboidrato. Então, ele vai variar aí entre 20% e 30% da sua ingestão diária. Então, você vai comer o carboidrato mais complexo, como a batata doce, como um carboidrato que ele vai cair com uma velocidade menor na sua corrente sanguínea. Você vai ter mais saciedade. E você vai conseguir, então, reduzindo a ingestão do açúcar, porque o carboidrato é açúcar, você vai reduzir a sua reserva, o que vai fazer você gastar, você realmente perder peso. Uma estratégia também muito bacana, né, Robson? A gente falou sobre a cetogênica, né? Nós até indicamos um filme, não sei se você anotou aí o filme, chama Tudo Pelo Meu Filho. Esse filme é um filme que vale a pena assistir, porque ele vai contar sobre como surgiu, então, a dieta cetogênica, né? No Hospital John Hopkins nos Estados Unidos, e um diretor americano que tinha tem um filho que tinha em torno de 40 convulsões diárias. Ele descobriu esse tratamento, a criança ia até fazer já uma cirurgia no cérebro, e ele levou seu filho até esse hospital, e lá fizeram a dieta cetogênica nele e o menino melhorou. Então, assim, desde então essa dieta tem sido difundida. Muitas pessoas tratam, né, o câncer com a dieta cetogênica, muitas pessoas tratam doenças relacionadas à mente, como o Alzheimer, como o Parkinson, como várias outras doenças com a dieta cetogênica, e ela é excelente para emagrecer. Por quê? Porque é uma estratégia onde você vai mudar a sua via metabólica. Então, ao invés de você utilizar o carboidrato, a glicose como fonte principal de energia, você vai começar a utilizar a gordura. É extremamente importante isso aí, nossa prática médica diária, né? A dieta. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito fixado em tratar a doença com a medicação, né? A gente vive num mundo muito cruel, que esse mundo ele facilita muito o adoecimento, o padecimento das pessoas. Olha a quantidade de farmácia, olha a quantidade de hospital, olha a quantidade de remédio, né? Então, quando você começa a entender melhor essa máquina e você vê o poder da dieta, como a Raquel falou, né? Quer dizer, a low carb, o que é a low carb? É uma ingestão baixa de carboidrato. E olha como que nós ingerimos carboidrato, né? De manhã, o café da manhã é o pão, é o biscoito. Na hora do almoço é o arroz, é a batata, o macarrão. À noite, né? Novamente é pão, arroz. Então, fora o refrigerante, o doce. Então a gente está muito dependente de açúcar, de carboidrato. Então com isso começa a inflamar muito o nosso corpo. E toda doença começa no processo inflamatório, né? E está sendo muito comum a gente fazer os exames, os marcadores inflamatórios dos nossos pacientes, principalmente insulina. Então eu e a Raquel, a gente está ficando assim muito chocado como que as pessoas estão com insulina alta, né? E hoje diabetes é uma epidemia. E antes da glicose subir, a insulina sobe. Então, quando você faz a avaliação da insulina, ela está alta, então você já começa a tratar o paciente. E uma das estratégias que a gente usa é o low carb, né? Você reduz a quantidade de carboidrato. Com isso, você descansa o seu pâncreas, que ele está trabalhando uma velocidade de uma forma muito estressante. Então, você consegue mudar a história desse paciente. Essa medicina integrativa, ela é preventiva e ela é preditiva, que você começa a prever o que pode acontecer com os pacientes.
A Raquel também falou aqui de uma estratégia muito importante que é a dieta cetogênica, né? Ela falou sobre esse filme, Tudo pelo Meu Filho. Tá aí no YouTube, você deve assistir, que é um filme baseado em fatos reais. Então, se você assistiu, manda um comentário pra gente. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste esse filme, que vai ser algo muito esclarecedor para você, né? Nós temos o diabético tipo 1, o diabético tipo 2 e agora o Alzheimer é considerado um diabético tipo 3, que existe uma resistência da célula cerebral em absorver a glicose, que é a fonte de energia. Então o que você faz? Você muda a sua fonte energética. Você passa do carboidrato para a gordura. Nós sabemos, Raquel, que 1 grama de carboidrato produz 4 calorias. 1 grama de gordura produz 9 calorias. Mas você passa por uma fase de adaptação, e você está mudando a fonte energética. Nesse período de adaptação, o paciente se sente muito mal, pode sentir assim, tonteira, mal-estar, sensação de desmaio, porque o corpo está acostumado com uma fonte energética, né? Mas se ele consegue vencer essa etapa, o paciente melhora demais, porque ele vai ganhar muito mais energia. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho sobre uma estratégia chamada plant-based. Nada mais é do que você se alimentar mais de frutas, verduras e legumes. A Bíblia já fala dessa dieta há muito tempo, que é a dieta de quem, Robson? Lá do nosso Daniel, né? Isso. Quando ele foi levado para Babilônia, né? Então aí ele se afastou das iguarias do rei e ficou só com vegetais. E o que aconteceu? Ele ficou mais bonito que os outros. Muito mais. Então, assim, na verdade, já é uma estratégia antiga. Na verdade, as pessoas que optam por um estilo mais vegetariano, vegano, elas já estão acostumadas, então, com essa estratégia, onde você retira toda a proteína de origem animal. E aí você vai ter um momento do seu corpo expulsar tudo que está oxidando. Então a gente sabe que a gente tem algumas estratégias antioxidantes para o nosso corpo. E essa estratégia alimentar é uma estratégia antioxidante. Então, quando você se alimenta muito mais de verduras, frutas e legumes, você está limpando o seu organismo. Então, é uma estratégia muito bacana para você utilizar. Então, você vai utilizar ela todos os dias? Não, necessariamente. Você pode escolher aí um dia da semana para você, então, utilizar essa estratégia. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma estratégia muito interessante que eu tenho comentado nos stories. Falei que eu ia gastar um pouco mais de tempo nessa estratégia hoje. É uma estratégia para ativação da biogênese mitocondrial. Aí você pode perguntar, Raquel, que palavrão que é esse? Que é isso, né? Na verdade, biogênese nada mais é do que gênese é criação. É você iniciar ali um processo novo. Mitocôndrias, então, é uma organela que está lá dentro da célula, e a mitocôndrias, ele é muito falada. Toda vez que você ouve uma palestra de nutrição, de uma palestra médica, você vai sempre estar ouvindo falar de mitocôndrias. Porque a mitocôndrias, ela é considerada a usina, né, Robson, da célula. Lá que ocorre, a produção, né, de energia acontece na mitocôndria. É considerado a casa de máquinas, né, onde produz ali o oxigênio, onde produz a energia para a célula e para o nosso corpo funcionar. E aí, como é que você ativa mais genes, né? Mais criação dessa mitocôndria, né? Existem duas formas muito importantes. Uma é a atividade física. Na nossa última aula do nosso curso, a gente até explicou sobre a questão da atividade física de resistência e da atividade física mais aeróbica, onde uma você deixa ela mais densa, a outra você consegue replicar mais. E uma outra estratégia muito importante é a dieta, então é a alimentação. Você consegue ativar, né, essa nova mitocôndria através da dieta. Como você vai fazer? Mudando as estratégias alimentares. Então, aquela pessoa que já chegou às vezes num platô como eu, às vezes eu chego num determinado peso e eu tenho muita dificuldade de sair daquele peso, então de continuar perdendo peso. Então eu apliquei essa estratégia que eu fiz na minha, né, comigo, porque eu fiz esse curso e eu achei fantástico e deu um resultado muito bacana. Chegou a dar um resultado, gente, de 2 quilos em aproximadamente 10 dias, que é um resultado muito bom, né? Muito bom. É um resultado que a gente alcança aí com outras estratégias, como o HCG, por exemplo, que a gente também vai falar aqui, mas eu achei um resultado muito legal.
Então, como que você inicia essa estratégia? Então, no primeiro momento, você inicia com um jejum. Então, escolhe aí um dia da semana para você fazer um jejum. E o jejum, gente, tem que ser de pelo menos 16 horas. Então, para você começar a usar aquela gordura que está ali estocada, quebrar, tem que ser de 16 a 18 horas. Então, como que eu faço? Normalmente eu paro de me alimentar no domingo por volta das 21 horas e volto a me alimentar na segunda-feira às 17 horas, 17, 18 horas. Aí você vai pensar assim, mas eu não consigo, eu desmaio e tal. Lembrando que esse jejum tá permitido chá, tá permitido café, claro, sem açúcar, sem adoçante. Então, assim, você levanta, toma o seu cafezinho, até a água de coco tá permitido aí nesse jejum. Toma seu cafezinho, deu aquela fome, toma um chazinho e vai enganando aí o metabolismo. Eu gosto de fazer na segunda-feira, porque a segunda-feira é um dia que eu fico em casa. Então, na segunda-feira é um dia que eu trabalho de casa, elaborando dieta, eu cuido da parte administrativa da clínica, então eu também faço os pagamentos, tudo que eu faço administrativamente eu faço na segunda. Então, eu gosto de estar em casa, mas olha só que interessante, eu faço atividade física, eu levanto, corro em jejum e começo o processo aí de jejum. Eu vou falar pra você, gente, que dá por volta de 1h da tarde, se você conseguiu romper até esse horário, você não sente mais fome. Por quê? Porque o corpo ele é muito inteligente. Então ele começa um processo muito bacana da quebra do glicogênio. Então, quando você estoca mais glicose do que o seu corpo, quando você ingere mais glicose do que o seu corpo precisa, você começa a estocar. E aí você vai estocar normalmente no fígado e no músculo. Quando o seu corpo precisa, você está num estado de jejum, ele vai utilizar um mecanismo contrário da insulina, que é o glucagon, para ir lá e quebrar essa glicose que está estocada e jogar novamente na corrente sanguínea. Então começa um novo ciclo. E aí você começa a ser alimentado por isso aí. Então por isso que você não sente tanta fome. Você pode até sentir vontade de comer. Você vê ali a comida, você sente... Eu procuro nem passar perto da comida, sentir aquele cheirinho ali do bife. Eu fico aqui no meu escritório trabalhando. Então assim... e eu me sinto muito melhor. Vou falar pra vocês que é impressionante como as pessoas me dão muito depoimento da cetogênica, que elas percebem assim, que elas ficam mais ativas, elas percebem que melhora muito a parte de memória, cognição. Isso é verdade, gente, é impressionante. Como que quando você começa a usar a estratégia da gordura, você começa a ficar muito mais atenta, né, Robson? Isso é explicado, né? Porque, como eu falei aqui, o diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, uma das estratégias para tratar o Alzheimer é a dieta cetogênica. Porque o cérebro está com uma resistência a absorver aquela glicose, o paciente começa a ficar torporoso, começa a ficar mais lento, né? E ficar demente. Então, quando você muda a dieta, as células do cérebro começam a absorver aquela gordura. Então ele começa a ter mais do dobro da energia da glicose. Então o paciente melhora, não é? As células do cérebro começam a absorver aquela gordura. Então ele tem ali o dobro de energia. Eu tenho alguns pacientes que têm um estilo cetogênico, né? Eles malham, eles trabalham, eles tem um dia normal assim, com dieta cetogênica, com dieta só à base de gordura. Então, o que eles relatam é uma melhora assim, impressionante na sua disposição, na sua produção, na sua concentração, cognição, né? Na melhora geral do organismo. Mas, como eu falei, o mais difícil é vencer essa barreira, né? Mudando essa fonte energética. Quando a pessoa consegue vencer essa barreira, ele responde muito bem. Bom, então aí você começa então o seu primeiro dia dessa estratégia de ativação da biogênese mitocondrial com o jejum. E aí no segundo dia, e outra coisa muito importante, viu, gente? A gente quebra o jejum com proteína. Você ficou aí 15, 16, 18 horas aí com a sua insulina baixinha, em jejum, estado total de jejum. E aí quando você quebra, se você quebrar aí com carboidrato, você vai ativar muito essa insulina. Então você vai dar aquele pico de insulina. Então você quebra com omelete, quebra aí com uma proteína, tá? E aí no segundo dia, você então aproveitando que você já ficou nesse jejum no dia anterior, então você já está entrando num processo aí de cetose, seu corpo já não tem
insulina, você vai fazer o seguinte, então. Você vai continuar essa estratégia com a cetogênica. Então, por que a cetogênica? Porque a cetogênica ela não vai utilizar, então lembrando que a cetogênica você vai utilizar a gordura como fonte de energia. Então você já está em jejum, já está sem a glicose na sua corrente sanguínea, no dia seguinte você já entrou na cetogênica. Então, o que você vai comer na cetogênica? Então, assim, eu vou dar algumas dicas, mas o ideal é você procurar realmente um nutricionista, mas se você não tem essa condição, não dá, olha aí na internet, tem várias receitas cetogênicas muito bacanas. Então, normalmente eu vou falar a minha pra vocês, tá? Meu metabolismo é em torno de 1.300 calorias por dia, que eu preciso pra sobreviver. Então, na parte da manhã eu levanto, então eu tomo um suco. Ou com suco verde, então com couve, tomo também um shotzinho de cúrcuma com própolis. E aí pego um ovo, coloco uma colher de farinha de amêndoa, misturo, faço uma panquequinha pra mim. Então, o meu café da manhã, então, não tem fruta na cetogênica. Então, ele vai ser essa panquequinha com um café sem açúcar. Então, esse é o café da manhã. Não tenho lanche da manhã. O almoço, então, eu vou comer bastante salada, folha, tomate e vou comer uma carne. Então, normalmente aí um franguinho grelhado ou uma carne de boi mesmo. Na parte da tarde, eu gosto dos meus bolinhos cetogênicos. Eu sempre divulgo para vocês aí nos stories os bolinhos que eu faço. Então, bolinho de cenoura, o bolinho que eu vou utilizar o quê? Farinha de amêndoa. Então, que é uma farinha, ou farinha de castanha, que é uma farinha mais oleaginosa. Então, não vou utilizar mesmo a farinha de arroz que é sem glúten, não vou utilizar, porque ela tem uma carga glicêmica alta. Então, eu vou utilizar uma farinha à base de oleaginosas. E à noite eu vou comer o quê? Um omelete, vou comer um frango grelhado ou mesmo um franguinho desfiado com mais uma salada. Então eu passei o dia numa estratégia cetogênica. O terceiro dia, então, a gente vai para uma low carb. E aí, então, eu já mudei, aí o organismo já tá assim, um dia jejum, outro dia cetogênico, ele já começa a sentir essas variações. O que eu como na low carb? Aí na low carb eu aumento agora o carboidrato. Então eu já coloco, por exemplo, um mamão no meu café da manhã. Continuo com a panquequinha, mas coloco um mamão. Aí o mamão eu já coloco fibra nesse mamão. Então se você comer o mamão sozinho, ele vai ter um pico de glicose, então um pico de insulina na sua corrente sanguínea. Mas aí se você coloca, por exemplo, uma chia, uma farinha de linhaça nesse mamão. Já tomo aí um suco verde por exemplo, com um abacaxi, que tem carboidrato. Ou senão eu faço um suco aí de beterraba com cenoura. O almoço, eu já posso incluir, por exemplo, umas 2 rodelinhas de batata doce, se eu quiser. No lanchinho da tarde, eu gosto muito dos meus bolinhos. Então, eu continuo com os meus bolinhos aí cetogênicos, com um bolinho mais low carb, com maçã. Eu sou a pessoa que a Raquel testa, né? Pra ver se o bolinho dela deu certo. Eu quero dizer que é maravilhoso, né? Ele come todo dia. Muito bom mesmo. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o pessoal Deixa eu só, antes para eu não esquecer, falar que na cetogênica eu utilizo também o abacate, viu, gente, como estratégia. Então, na parte da tarde, se eu tenho fome, eu levo um pouquinho de abacate com leite de amêndoas, tem aquele leite, a tal da castanha, que é muito bom. Você pode misturar e aí dá um shake super gostoso e ele é totalmente cetogênico, então você pode utilizar. Bom, maravilhoso a live, né? Esses toques que a Raquel tá dando aí tá sendo muito bacana. Ô, Raquel, a Mary _ Saúde, muito obrigado, querida, pela sua participação. Ela tá perguntando aqui o que você tá falando, né? Essa estratégia precisa de ser personalizada? Então, se você tiver condições de ir numa consulta, numa nutricionista, isso é interessante para ela poder realmente fazer seu cálculo de taxa metabólica, tudo direitinho. Mas se você não puder, gente, tem uma sigla que eu gosto muito de usar que chama VQT. Sabe o que é VQT? Bom é o que tem. Então, assim, se você não conseguir, pega esses toques que eu tô dando, do que eu tô fazendo e aplica. Quem sabe vai dar certo para você, né? Então, se você conseguir numa nutricionista, ótimo. Se você não conseguir, se conseguir ir lá na gente... seria ótimo, você vai ser muito bem-vindo. Lembrando que a gente faz consultas online também, tá, gente? Então, isso é interessante. Antes de fazer a próxima pergunta aqui para nossa nutricionista, eu quero falar a respeito do jejum. O jejum é muito interessante. Você vê que praticamente todas as religiões falam sobre o jejum, né? O jejum é um momento que você faz um detox, uma limpeza no seu corpo. Então, gente, começa a pensar sobre isso aí, um dia aí por mês, uma vez por semana, você fazer um jejum.
Só lembrando do jejum, que lá na clínica, a gente tem a gente faz uma avaliação por biorressonância. Eu sempre divulgo aqui no nossos stories também. Essa avaliação eu consigo verificar através, né, de frequência, se você tem metais tóxicos no seu organismo, se você tem parasitas. E normalmente a maior parte das pessoas estão muito contaminadas com metais. Agora eu percebo uma coisa interessante. Eu atendo alguns pastores que às vezes eles têm 2 metais tóxicos, 1, 3. E um dia isso me chamou a atenção, a ponto de eu conversar com o Robson. Eu tô com uma teoria de que os pastores praticam muito jejum. Eu acho que o jejum é uma forma também de eliminar aí esses metais e purificar aí as células, né? Sem dúvida. Então, o que acontece é o seguinte, que o nosso corpo está sendo muito agredido todos os dias por essa dieta inflamatória, pela poluição, pelo uso de produtos industrializados, né? Ele tem uma excelente forma de detox, né? O nosso fígado, o nosso corpo, ele tem um ótimo serviço de detox. Só que pelo fato dele estar sendo agredido assim, por vários fatores, ele começa a entrar no processo de adoecimento e padecimento. Então, quando você faz, por exemplo, o jejum, é o momento que ele tem de um tempo, né, dele estar se limpando, estar se detoxificando. Bom, antes da próxima pergunta, deixa eu só concluir então a estratégia. E aí então vamos lá, iniciou segunda-feira o jejum, terça-feira você vai fazer a cetogênica, quarta-feira você aumentou então essa ingestão de carboidrato, vai fazer uma low carb, então aí em torno de 20 a 30% de carboidrato. Aí na quinta-feira você vai entrar com a plant-based, é uma estratégia onde você vai comer nesse dia legumes, frutas e verduras. Então não se preocupa nesse dia com caloria não. Começa seu café da manhã o quê? Com uma banana da terra, com um inhame ou com uma batata doce para quem gosta. Pode tomar o seu cafezinho ou o seu chá, não tem problema. Pode tomar o seu suco, suco verde. Na hora do almoço, então, você vai comer um prato aí de salada, de legumes no vapor, de verduras. Então, você vai tirar a proteína de origem animal nesse dia. No seu lanche da tarde, então, mais uma vez, você faz aí um shakezinho de abacate ou utiliza uma salada de fruta. À noite, você volta, uma sopinha excelente, ainda mais agora que tá nesse friozinho, assim, inesperado. Você entra aí com uma sopinha, inclusive a nossa já tá pronta, uma sopinha hoje tem uma sopinha de abóbora. Maravilhoso, viu, gente? Depois eu conto pra vocês. E aí, na sexta-feira, que é aquele dia que a gente já vai, às vezes, dar uma saidinha, que a gente já vai encontrar com alguém e tudo, na sexta-feira você aumenta a sua ingestão de carboidrato. Então, na sexta-feira não é nem uma low carb. Eu chamo de uma estratégia equilibrada com mais carboidrato. Aí você permanece nessa estratégia sexta, sábado e domingo. Na segunda, você volta com o seu jejum novamente. Então, isso vai ser muito bom, por quê? Porque o seu metabolismo vai ficar mudando. Então, um dia ele tá com cetogênica, outro dia low carb, outro dia ele tá com uma estratégia mais antioxidante, que é a plant-based, outro dia você aumentou o carboidrato, então você não fica naquela monotonia da mesma dieta todo dia. Só que aí você pode me perguntar o seguinte, mas Raquel, eu vou ficar mudando, eu levo meia marmita, eu tenho essa dificuldade. Não tem problema. Sabe o que você faz? Então, você faz assim uma semana de cetogênica para você ter padronizado. Semana seguinte você faz uma low carb, na outra semana você vai para plant-based, aí você vê o que é melhor, o que se adapta melhor na sua rotina. É uma estratégia super bacana, super interessante, que vai te dar um resultado assim fantástico. Muito bacana, gente. Bom, a gente está chegando já ao fim da nossa live, né? Toda semana, toda a segunda-feira, meia hora de live. Então é o seguinte, eu vou fazer a última pergunta para você e você fala do desafio. Tá. Pra gente encerrar. Uhum. Bom, a Flávia, Cris, muito obrigado, Flávia, pela sua participação. Ela quer saber, Raquel, sobre a dieta carnívora. O que você acha disso? A dieta carnívora, eu tenho alguns pacientes que fazem a dieta carnívora há mais de 1 ano. A dieta carnívora é bem legal. Assim, na verdade, ela é uma dieta que vai estar, com certeza, baseada em proteína. Só que eu, particularmente, eu não gosto de, assim, eu gosto de equilíbrio. Eu não gosto, assim, de que o meu paciente, ele fique um tempo grande utilizando uma estratégia só. Então, você pode utilizar a carnívora por um período
E aí depois você vai mudando, porque assim, recentemente nós atendemos um paciente que ele utiliza essa estratégia da carnívora e ele tava com os parâmetros, com os marcadores aí renais alterados, né, Robson? Então a gente até falou para ele para reduzir um pouco esse período da dieta. O interessante é fazer um rodízio, né? Mas fala pro pessoal por que essa dieta ela pode porque sobrecarregar é o seguinte, eu observei isso, que tinha uma alteração nos seus exames, que ele estava usando a dieta dele, inclusive da esposa, só a carnívora, então você faz uma sobrecarga renal de proteína, então você pode trazer um problema, né? Você pode provocar uma disfunção renal com o tempo. Então é muito importante você seguir as orientações que estão sendo dadas, mas você precisa de ir num profissional, fazer uns exames, fazer uma avaliação, tá certo? Tudo que a gente falar aqui, você ouve, coloca em prática, mas é muito bom você passar por um profissional para ele poder fazer seus exames e ter uma avaliação melhor. Antes da gente falar do desafio, vamos só falar sobre o HCG, porque aí a gente finaliza esse assunto de emagrecimento, para na próxima semana a gente já entra num outro assunto. Porque esse mês, gente, a gente né, a gente vai falar muito aqui, né, nos nossos canais, todo mundo, todas as pessoas da saúde vão enfatizar muito a prevenção do câncer de mama. Então a gente quer entrar nesse assunto, porque é um assunto que tem, assim, tem sido comum no nosso consultório, pacientes com essa demanda. Então, assim, o câncer, ele aumentou de uma forma absurda, a gente não ouvia falar tanto em câncer como a gente está ouvindo falar agora. Isso tem a ver com o terreno biológico, isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com estilo de vida. A gente sabe disso. Então, para a próxima semana, inclusive, a gente vai receber aqui um ginecologista para conversar com a gente sobre isso. E a gente vai receber também uma paciente que vai falar sobre como ela tem se tratado, como o tratamento que ela tem feito com a gente lá na clínica tem dado resultado nessa área. Então a gente quer enfatizar, nós vamos mudar o assunto, tá? Não quer dizer que a gente não vai responder suas dúvidas sobre esse assunto. Então pode continuar mandando pra gente, porque a gente continua respondendo para você através dos nossos stories do Instagram. Mas a gente vai finalizar sobre emagrecimento falando de uma última estratégia que a gente utiliza muito, que é o HCG. É uma estratégia que alguns médicos não gostam por não conhecerem, é uma estratégia que muitos blogueiros falam contra por também não conhecerem, e a gente utiliza há mais de 6 anos na clínica, né, Robson? Você quer falar um pouquinho? Bom, eu quero agradecer a Origem.atelier, né, pelo seu comentário. Muito obrigado, viu, pela sua participação. O nosso amigo lá, o Mogral, lá de São José dos Campos, está aí firme. Muito obrigado, viu? Glaucio, beijo. Muito obrigado, viu? Beijo para você, para Edi. Isso aí. Bom, gente, como a Raquel falou sobre o HCG, né? O HCG, ele é um hormônio que todos nós produzimos, né? O homem e a mulher. Temos a fração alfa-HCG e tem aquela fração que você conhece, que é a beta-HCG. Quando a mulher quer saber se ela está grávida, ela vai lá e faz o exame do beta-HCG. O que acontece? Quando a mulher fica grávida, esse hormônio aumenta demais na corrente sanguínea. Há uma produção de 100 mil unidades por dia desse hormônio. Qual que é a função dele? É ir lá na gordura da mulher, pegar essa gordura e abastecer a criança, o neném, porque a criança está com uma alta taxa metabólica, então ele precisa de muita energia. O Dr. Simmons, um pesquisador inglês, há 50 anos atrás, ele começou a dar HCG para os meninos que estavam com dificuldade de descida do testículo. Então ele percebeu que esses meninos começaram a perder peso, começaram a perder gordura localizada. Então ele criou um protocolo, uma dieta de baixa caloria associada ao HCG, né? Como a Raquel disse, nós usamos muito lá na clínica, a gente tem uma experiência muito grande com esse protocolo, né? E é um protocolo que tem dado muito resultado, que a gente está muito satisfeito. Então, e ele é muito interessante, porque aí você pergunta para mim e fala assim, Robson, se eu fizer uma dieta de baixa caloria, eu vou perder peso. Por que eu tenho que associar o HCG? Por 3 motivos. O primeiro motivo, o HCG, ele aumenta a produção de testosterona. Então, a pessoa perde peso não ficando flácida, mas ela fica rígida, ela fica rígida. Segundo ponto, o HCG, ele vai lá naquela gordura difícil de tirar, que é a gordura visceral. E o terceiro ponto, que ele também faz uma inibição da fome. Então é por isso que nós fazemos essa estratégia.
Mas é muito importante você ir num profissional, fazer uma avaliação, fazer uma coisa assim, com acompanhamento especializado. Lembrando que o HCG faz com que a pessoa perca de 300 a 500 gramas por dia, se ela fizer a dieta certinho. Então, a gente tem paciente que perde em torno de 10 a 12 quilos por mês utilizando o HCG. Então, é uma estratégia extremamente eficaz, que não tem nenhum efeito colateral. Então, as pessoas realmente perdem peso com saúde, preservando a massa muscular, mas tem que realmente estar associado a uma dieta. Só pode ser feito com acompanhamento médico, então isso é muito importante. Lembrando que só quem prescreve HCG é só o médico. O nutricionista não pode prescrever HCG, porque o HCG é um hormônio, então você tem que passar por uma consulta médica. O médico vai te pedir os exames de sangue, vai verificar se você não tem algum tipo de inflamação aí no seu organismo. Porque primeiro, gente, a gente trata o básico, como a gente sempre vem falando aqui. Primeiro a gente foca aí no que você tem aí que não está compatível aí, que não está legal na sua saúde, para depois então a gente pensar em emagrecimento, pensar em outras estratégias, como perda de peso. Então só pode ser feito no consultório do médico. Bom, essa então foi a nossa live de hoje sobre emagrecimento. Se você gostou, você divulga aí para as pessoas, né? Lembrando que nos nossos canais, tanto aqui no YouTube como no Instagram, a gente está sempre falando sobre esse tema, sobre saúde. E a gente pede para que você fique atento. Aí as próximas, toda semana a gente lança aí um vídeo novo, de 1 a 2 vídeos novos com temas diferentes. Então, lembrando que nós vamos iniciar o próximo tema agora, que nós vamos falar muito sobre câncer. Então, temos várias novidades aí pra gente abordar essa área sobre o câncer de mama. Se você tiver algum assunto que você gostaria que a gente conversasse aqui, né, manda pra gente aí sua sugestão. Se você tiver alguma crítica, se você tiver alguma observação, né? O nosso objetivo aqui é levar informação para vocês, né? Que, como eu falei, é uma arma poderosa que nós temos aí.